O Brasil está debaixo de um alerta. O que está por detrás das restrições a Bolsonaro? Nesse vídeo eu quero trazer para você uma análise política e profética do que está acontecendo por detrás dos bastidores das ações que estão por detrás das ameaças feitas ao Brasil e ao ex-presidente. Se você ama a verdade e a liberdade e deseja, pretende entender o que está acontecendo por detrás dos bastidores, tanto espirituais quanto os bastidores políticos, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Primeiro, é importante lembrar-lhe, não se esqueça de deixar aí o seu like, o seu joinha, antes que você se esqueça, é claro. Outro fator que é muito importante aqui para o nosso conteúdo, para a gente, é você se inscrever no canal. A gente tem observado que muitas pessoas, infelizmente ainda, existem muitos que assistem os nossos conteúdos, mas não são inscritos. Se você não se inscrever, você vai perder as novidades que o canal já está oferecendo para você. Tá? Lembrando, e quero agradecer a vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês, a participação e por vocês estar fazendo esse canal crescer. Hoje somos mais de 25 mil inscritos. O nosso objetivo é para 100 mil, 100 milhões, quem sabe, né? O nosso intuito é alcançar o maior número de pessoas propagando a mensagem do Evangelho, levando a verdade com seriedade, com dedicação, com carinho, com experiência, tá? E já tem muita gente que está aproveitando aí por ser membro do canal, né? As novidades que estão aí no canal disponíveis para você. Outro fator importante, antes da gente começar a falar o que eu quero falar aqui hoje, é que lá no grupo do Sefer HaKodesh, quem ainda não faz parte desse grupo, que ainda não se tornou membro desse grupo, eu vou deixar aqui o link na inscrição, no canto da tela, acredito que aqui, para você. Aponte o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code que está na câmera, na TV, na tela, e faça parte, hoje mesmo, desse grupo de estudos e de notícias da internet, o Sefer HaKodesh. Outro detalhe, ainda antes que eu não me esqueça, se você ainda não compartilhou esse vídeo, deixou o seu joinha, o seu like, a oportunidade é agora. Faça isso com o maior número de pessoas possível. Agora vamos lá, sem mais delongas. A verdade, meus amados, está sendo sufocada. A verdade profética, a voz profética, entenda-me, vou falar para você dos detalhes aqui do que está acontecendo. Mas deixe-me te dar um ponto de vista primeiro. O que está acontecendo é que verdades bíblicas e proféticas, elas jamais poderão se calar. A voz de Deus, a voz da profecia, ela jamais poderá ser calada. Mesmo em situações como essa situação que estamos vivendo, a situação que o Brasil está vivendo, a situação geopolítica de um gigantesco país como o nosso Brasil. A situação geopolítica do Brasil, hoje, o Brasil vive um dos seus momentos mais delicados desde o período da redemocratização. O que aconteceu foi que a polarização política saiu das urnas e entrou agora nos tribunais. O que antes era um debate, apenas um debate ideológico, hoje se tornou em uma perseguição judicial, censura e uma escalada de medidas que muitos consideram autoritárias. O alvo principal dessas ações tem sido o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e diversos de seus apoiadores políticos, tanto militares, empresários e até mesmo líderes religiosos. Mas o fato é, meus amados, o que está por detrás de tudo isso? Seria apenas, nesse caso, a resposta do Estado contra possíveis ameaças à democracia? Já pensou nisso? Ou será que estamos testemunhando, vendo, está diante dos nossos olhos o avanço de uma estratégia global de silenciamento que está reestruturada ideologicamente sobre o Brasil? Eu quero hoje mostrar para vocês, juntos nós vamos dar uma olhada com equilíbrio, bastante equilíbrio, e ver a verdade
e ter aqui, nesse caso, o que nós precisamos ver e não descartar essa ideia é de observar, termos a visão e o discernimento espiritual do que está por detrás de tudo isso. Lembre-se, preste atenção. Observe e lembre que eu venho dizendo aqui nesse canal há meses que precisamos, nesses últimos dias lineares que nós estamos vivendo, precisamos buscar da parte de Deus um espírito de discernimento. São dias difíceis, são dias tenebrosos. E o discernimento para quê? Para ver não só o que de fato está acontecendo no Brasil e com o Brasil, mas em todas as áreas, todos os lados. Tudo está apontando para esse desfecho apocalíptico. Não pela lente da direita ou pela lente da esquerda, mas pela lente da palavra de Deus e da geopolítica nos últimos dias. Nos últimos meses, nós vimos que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele tem enfrentado uma série de ações coordenadas. Ele primeiro foi inabilitado para disputar eleições até 2030. Ele sofre diversos inquéritos simultâneos, alguns dos quais sob sigilo. Foi alvo de operação da Polícia Federal, com apreensão de documentos, celulares. Aliados seus foram presos ou impedidos de usar redes sociais. Pastores, empresários, influenciadores foram investigados por atos antidemocráticos, mesmo sem provas materiais concretas e claras. Essas medidas estão sob a alegação de defesa da democracia, sendo que são criticadas, vendo elas serem criticadas por juristas políticos e até mesmo observadores internacionais que alertam para o risco de judicialização da política e censura prévia. Mas a pergunta que paira no ar, a pergunta que está suspensa, por que tamanha força contra um homem que já deixou o seu cargo? Por que o sistema continua ainda tentando neutralizá-lo? Você já parou para pensar nisso? Já analisou por que é uma investida tão grande contra alguém que já não está mais no poder, no cargo, e ainda continua tentando neutralizá-lo, mesmo fora da sua posição, mesmo fora da presidência? E aqui eu quero começar a mostrar para você algumas coisas que são interessantes, que são importantes a gente estar atentos. Aqui nós temos o verdadeiro conflito entre o modelo global versus o modelo conservador. O que estamos vendo não é apenas uma disputa política interna. Preste atenção, vou repetir. O que nós estamos acompanhando, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos vendo não é apenas uma disputa de política interna. O que está em jogo é o modelo de sociedade que será imposto ao Brasil nos próximos anos. Guarde isso. De um lado temos uma agenda progressista, globalista, associada a pautas como controle digital da informação, agenda de gênero educacional para as crianças, para o contexto infantil, a relativização da fé cristã no espaço público, a restrição do porte de armas e do direito de autodefesa, ampliação de pautas identitárias e de linguagem neutra, inserção do Brasil em alianças globais de viés ideológicos. Agora, do outro lado, nós vemos líderes como Jair Bolsonaro que estão representando, trazendo, mostrando, tentando colocar um freio a esta agenda. A pergunta é: será que não seria por causa disso que ele está sendo retaliado? Tentando contra ele calar
a sua voz, tirar-lhe a força. Mesmo com todos os seus erros, ele teve sim, cometeu muitos erros. Limitações, aqui eu não estou apoiando nenhum nem outro, mas estou mostrando o ponto de vista que nós devemos estar atentos. Mesmo com todos os seus erros, limitações pessoais, ele simbolizou, foi o símbolo, a resistência de milhões e milhões de brasileiros que ainda acreditam na família, que acreditam na pátria amada, em valores cristãos e na liberdade de expressão. Por isso o sistema não apenas o rejeitou, mas eles querem calá-lo definitivamente, a ponto de não poder nem ter condição de voltar a trabalhar na política. As instituições democráticas do Brasil, como o STF e o TSE, e partes do Ministério Público deixaram de ser mediadoras do debate e se tornaram agora protagonistas desse confronto. O Supremo Tribunal Federal, o STF, sob a liderança de alguns ministros, tem sido acusado de ultrapassar limites constitucionais. A gente está vendo isso aí o dia todo na mídia, legislando e perseguindo adversários políticos. O TSE, que deveria garantir eleições livres e transparentes, passou a exercer um papel de censor. Parlamentares da base conservadora vêm sendo enfraquecidos com ações judiciais constantes. Tudo isso ocorre enquanto outros setores não recebem o mesmo tratamento, mesmo quando cometem abusos ou incentivam pautas radicais. Agora, eu quero dar para você quero dar uma olhada nesse contexto que eu acabei de passar. Eu quero dar uma olhada pela ótica espiritual, não querendo aqui espiritualizar tudo, mas como bons cristãos, como bons servos de Deus, deixa a gente olhar pelo mundo espiritual. Eu sempre digo, eu sempre ensino que antes das coisas acontecerem no físico, no material, elas já aconteceram no espiritual. Entendam isso, guardem isso. Então deixa eu dar uma olhadinha rápida no contexto espiritual, olhar pela ótica espiritual. Tudo isso que nós estamos vendo nos remete a, primeiro, uma batalha que está por detrás da política. Ou seja, existe uma batalha espiritual no campo espiritual que está sendo travada agora. Paulo já nos advertiu sobre isso. O apóstolo São Paulo já advertiu sobre isso em Efésios capítulo 6, verso 12, que diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que estamos vendo, na verdade, é um embate entre a luz e as trevas, entre a liberdade e o controle, entre o reino de Deus e o espírito do anticristo que já opera no mundo. Não se trata de idolatrar um político, pelo contrário, mas de discernir quando o inimigo tenta calar a voz de uma geração inteira que carrega princípios do reino. É isso que nós temos que ver. O inimigo, com toda essa artimanha, e eu vou usar aqui uma expressão, gente, que eu venho falando sobre essa expressão há vários vídeos anteriores. Está sendo levantada uma cortina de fumaça, sabe? Para neutralizar, para desfocar, tirar o foco de uma geração inteira que carrega princípios do reino. O fato é, meus amados, que hoje é Bolsonaro, mas amanhã pode ser qualquer cristão que se levantar para pregar contra o sistema. O fato é que por muitos anos, por pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, eu sempre ensinei que haveriam dias, eu me lembro que lá por meados de 2011, 2012, 2013, quando eu li um livro sobre todo esse
esse contexto que nós estamos vivenciando hoje. Eu me lembro que nesse livro me chamou muita atenção sobre a questão da impossibilidade do avanço desse sufoco espiritual, impedindo-nos de falar a verdade, de termos a nossa própria opinião e sermos respeitados, os nossos valores sendo mudados, sendo colocados em jogo. E hoje nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. O que eu posso entender é que tudo indica que esse caminho ele já está traçado. Agora, o fato é, o que é que está por detrás dos bastidores? Aqui eu vou te revelar algo profundo, tá? Antes, porém, meus amados, o quão importante é o seu joinha, o seu like, a sua participação, o seu comentário, a sua divulgação e se tornar membro desse canal. Você tem vantagens quanto a isso, se tornando membro, apoiando-nos. É hora, sabe, é hora de nos unir como uma voz profética, como uma voz de valor, entendendo a verdade, dizendo, olha, tem um homem de Deus ali que está falando a verdade, vamos unir a ele, vamos dar força, você vai, e não só a mim, mas todos os que estão nesse mesmo intuito, nesse mesmo propósito. O que está por detrás dos bastidores? O que está havendo? O que está acontecendo? O fato é que o que está acontecendo é que muitos não sabem. Guarde isso que eu vou falar, que eu vou dizer agora. Muitos não sabem. Que eu vou dizer para você, talvez muitos poucos já disseram. E eu vou avisá-los agora. Nos bastidores, o que está acontecendo por detrás da coxia, né, nos bastidores. Há um indício de que o Brasil está sendo preparado, há um indício que o Brasil está sendo preparado para um alinhamento total com sistemas globalistas, sistemas globais de controle. Muita gente, quando se fala, isso aqui não é uma mensagem, nem um vídeo sensacionalista, e nem da teoria da conspiração. Pelo contrário, se eu fizer isso, eu estou indo contra os meus princípios. Observe atrás de mim o quanto material que eu tenho que me encarrega, que me conduz, que me orienta, que me instrui com princípios e valores. Sem falar a palavra de Deus, que é o principal, a minha bússola, o meu norte, o meu condutor, a minha regra de fé e de prática, né? Mas o sistema globalista está tentando tomar controle de tudo e nunca imaginávamos que um país como o Brasil pudesse se aliar a esse sistema, a essa pretensão. Vou te dar alguns exemplos para você ver. Por exemplo, hoje já temos em pauta a proposta para que passaportes de carbono e controle de consumo pessoal, isso mesmo, individual, vão ter um controle do seu consumo, tá? A centralização de dados bancários, dados médicos e dados digitais, isso já está aí, não precisa nem ser um expert nessa área, está aí diante de vocês. É claro que como um país como o Brasil ainda vemos algumas dificuldades, existem regiões que o povo, a miséria é muito grande, miséria, escassez, falta de comida, recursos básicos. Mas eles estão caminhando a passos largos para alcançar a todos e irão. Avanços tecnológicos, avanços de tecnologia, de vigilância pessoal, vigilância sobre igrejas, vigilância sobre os business, os negócios, vigilância entre líderes religiosos, tentativa de rotular cristãos como fundamentalistas perigosos. Esse é o intuito. E esses mecanismos, eles estão sendo testados em contexto como o Brasil, um país continental, um país influente e forte, a sua forte presença, a sua forte expressão no meio evangélico. Se o Brasil se render
outros o seguirão. A ideia é essa. Se eles conseguirem fazer o Brasil se render, os da circunvizinhança, né? Os da periferia, os que estão ao redor, os outros países seguirão o mesmo exemplo. Agora, chegou a hora de nós, como igreja, acordar. Pelo amor de Deus, chegou a hora. Não se trata de defender um nome, uma religião, não se trata de defender uma denominação A, B, não vou citar nem nomes aqui, mas se trata de discernir a estação espiritual em que estamos vivendo. Quantas vezes Jesus disse para eles: vocês conseguem discernir os tempos, se vai chover, se não vai chover, se vai fazer frio ou calor? Vocês conseguem discernir, mas não conseguem discernir entre as estações espirituais, entre os tempos que estão debaixo de vocês. Agora, os tempos são maus. A perseguição não vai começar como muitos pensam. Ela já começou. E quem não se posicionar agora poderá ser silenciado depois. A igreja precisa voltar a orar, não apenas por bênçãos pessoais, tá, gente? Pare com esse negócio de pensar em você mesmo. Selfish, don't be a selfish, não seja selfish, não seja egoísta. Pare de pedir bênçãos pessoais. É errado? Não, de maneira nenhuma. Mas comece a orar, a clamar, a pedir, a orar a Deus pelo futuro espiritual de uma nação chamada Brasil, Estados Unidos, forças e nações poderosas. Ore pelo seu presidente, ore pelos líderes para que Deus intervenha. Não deixe que a ação humana fale mais alta, fale mais forte do que a ação de Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos que a liberdade que temos hoje, ela custou caro, ela custou sangue, coragem e fé. Pois bem, meus amados, é hora de agir. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer o comissionamento da igreja. Vamos fazer o que nós fomos chamados para fazer. Vamos fazer o ID de Jesus. Se esse vídeo abriu seus olhos e se esse vídeo instruiu e alertou você, o meu pedido é: divulgue, fale, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com sabedoria. Não se cale, amados. E importante também, vou repetir, vou reprisar isso. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações. Aqui nós falamos com base na palavra de Deus, com equilíbrio, com fé, com amor e com temor. Ouça isso, o que eu vou falar como pastor, como pregador e como ensinador. A verdade, ela está sob ataque. Mas enquanto houver homens e mulheres de Deus de pé, a luz não será apagada. Pois bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, fazer parte do grupo do Sefer HaKodesh, o QR Code está aí no canto da tela, e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, shalom, she'yeh lechayon tov, nitrae shavua haba, lehitraot, she'elohim ivareotah, shalom uveraha.